Boa noite, irmãos. É uma alegria inexprimível estar aqui com vocês hoje. Eu não consigo dizer o quão alegre eu estou. É muito bom estar de volta aqui a este lugar de tantas memórias, de tantas marcas. Eu fico muito feliz de ver aqui rostos conhecidos e amigos. Fico feliz de ver rostos ou rostos? E aí? Rostos, obrigado, Júlio, me salvando. Rostos e rostos, e eu estou vendo tudo aqui, conhecidos e também conhecidos de depois do meu tempo aqui, amigos que também estão aqui de outros tempos, né? O corpo pastoral todo aqui de amigos, o Fábio tem sido um grande amigo, né? E os outros pastores aqui também, Rodrigo, Alain, o Cirilo eu não vi por aí, o Cirilo está aí não? Ah lá, amigos também, e ainda mais feliz de ver faces, melhor, né? Que eu não conheço, melhor, não é? Porque se depois de 10 anos eu estivesse aqui, só visse gente que eu conheço, a igreja está com algum problema, né? Então estou muito feliz, queridos, de estar aqui com os irmãos, feliz de juntos estarmos adorando a Deus com tanta inspiração como nós fizemos agora, não é? Que glória que o nosso Senhor tem, e como é bom nós contemplarmos a sua beleza, exaltarmos o seu nome, conduzidos pelos irmãos aqui, a adoração ao Senhor, que coisa boa, e estou muito feliz de estar aqui nesse tempo, um tempo de comemoração. Trago um abraço da minha igreja, a Igreja Batista Vida Nova, lá em Nova Odessa, e eles me liberaram hoje para estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui com os irmãos e de trazer esse abraço da igreja lá. E hoje, pensando no que falar com os irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. De todas as igrejas citadas no Novo Testamento, qual você acha que você escolheria para congregar? Já pensou nisso? Tem muita igreja citada no Novo Testamento, né? Algumas delas dão título de livros da Bíblia, né? Algumas dão título de livro da Bíblia. Por exemplo, Efésios, a igreja de Éfeso, né? Colossenses, a igreja de Colossos, Filipos, a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos. Tem algumas lá das cartas do Apocalipse, né, como Laodiceia, por exemplo, né? Tem igrejas citadas no livro de Atos, como Antioquia, Jerusalém mesmo. Qual igreja você escolheria para congregar das igrejas do Novo Testamento, só pelas informações que você tem na Bíblia? Talvez alguns escolheriam a igreja de Jerusalém, pensando assim, puxa, lá Atos 2, fala tão bonito, né? Eles tinham tudo em comum, permaneciam na doutrina dos apóstolos, que coisa linda, né? Queria fazer parte de uma igreja dessa. A gente, quando fala de igreja primitiva, costuma falar desse tipo de igreja, né? Dessa igreja lá de Jerusalém. Ou talvez alguns diriam assim, não, eu queria fazer parte da igreja de Éfeso, porque Éfeso é uma igreja que contou com a presença do apóstolo João, junto com provavelmente Maria, mãe de Jesus, olha aí, que time, né? E foi pastoreada por Timóteo. Olha que coisa, que igreja, né? Eu queria fazer parte da igreja de Éfeso, está lá com os melhores. Mas eu tenho uma resposta para isso, minha, pessoal, tá? Pessoal. Se eu fosse escolher uma igreja do Novo Testamento para congregar, eu acho que eu queria congregar na igreja de Tessalônica, para a qual foram enviadas as cartas dos Tessalonicenses. E por que eu queria frequentar a igreja de Tessalônica? Porque quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta dele para os Tessalonicenses, ele fala algumas coisas que eu não consigo imaginar uma igreja vivendo daquele jeito. Primeiro, a coisa não é fácil lá. Tessalônica, se você olhar lá em Atos 17, você vai ver que é uma igreja que foi perseguida desde o início. Ela foi tão perseguida que Paulo, com poucas semanas, precisou ir embora. Então, assim, né? Eu sei, estou escolhendo uma igreja em perseguição aqui. Tudo bem. Mas Paulo fala umas coisas maravilhosas. Ele diz assim, olha, gente, por causa da maneira como vocês receberam a palavra de Deus,
eu não preciso nem pregar mais o evangelho na Macedônia e na Acaia, porque as pessoas vendo como vocês vivem, já aprenderam tudo. Você já pensou? O apóstolo Paulo mandando uma carta assim, para a nossa igreja aqui, PIB de Campinas. Olha, irmãos, eu nem estou mandando mais missionário para o estado de São Paulo, porque do jeito que vocês vivem o evangelho, todo mundo aí já conhece. Igreja de Tessalônica. Mas tem uma fala de Paulo sobre Tessalônica, lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que é ainda mais impressionante. Ele diz assim: sobre o amor, eu não preciso falar mais nada para vocês. Você já pensou um negócio desse? Uma igreja que tinha lá seus problemas, Paulo escreve 2 cartas para resolver uns probleminhas lá, mas sobre a qual Paulo fala assim: sobre o amor, está tudo ok, só continua. Que coisa impressionante, não é? Que coisa impressionante. Essa é a igreja de Tessalônica. E eu gosto de olhar para as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica e pensar como que a gente pode aprender com ela e com o que Paulo está ensinando. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia na segunda carta, tá? Tudo isso que eu citei foi da primeira, tá bom? Para não dar spoiler, tá? Agora vamos lá para a segunda carta. 2 Tessalonicenses, abre aí, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3, tá bom? 2 Tessalonicenses 1, 3. Abriram aí? A gente não escuta mais barulho de folha, né? Porque todo mundo abre um celular. Aí fica tranquilo, né? Uma beleza. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Só esse versículo por enquanto, depois a gente lê outros. Vocês prestaram atenção? O apóstolo Paulo começa aqui essa carta falando: nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Como eu falei, a igreja de Tessalônica é uma igreja que surgiu num contexto muito complicado. Lá em Atos 17 tem essa história. Paulo foi lá pregar o evangelho, ficou algumas semanas ali na sinagoga ensinando o evangelho para os judeus que estavam ouvindo sobre Jesus, que se converteram a Jesus Cristo, mas aí um outro grupo de judeus começou a persegui-los e Paulo teve que ir embora. Eles pegaram Jason, achando que Paulo estava escondido lá, levaram para as autoridades da cidade e falaram assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E Jason está escondendo esses caras. E eles pregam um outro rei, ao invés de César, que é esse tal de Jesus. Olha só como é que foi difícil. Uma igreja com poucas semanas de vida, Paulo saiu correndo. Tanto que alguns intérpretes do Novo Testamento acreditam que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma das mais antigas do Novo Testamento, porque ele teve que mandar logo. Entendeu? Ele já viajou e já falou: deixa eu já mandar uma carta lá para fortalecer esse povo, porque é uma igreja nova sendo perseguida. Em 2 Tessalonicenses, a perseguição está ainda pior. E Paulo vai falar sobre isso aqui nesse capítulo 1 ainda. Mas ele diz que deve sempre dar graças a Deus por essa igreja. Em todas as cartas de Paulo, menos 2, Paulo agradece a Deus pelas igrejas para as quais ele escreve. As únicas 2 cartas em que ele não escreve isso, das enviadas para igrejas, né? É 2 Coríntios, mas ele escreve em 1 Coríntios, ele dá graças a Deus em 1 Coríntios, e Gálatas. E Gálatas é porque ela tem uma introdução toda diferente, Paulo estava bem bravo lá em Gálatas. Mas 2 Coríntios é a única, assim, que não é por esse motivo, mas em 1 Coríntios, a mesma igreja, ele está agradecendo a Deus. Em cada uma das cartas ele escreve e fala: eu agradeço a Deus por essa igreja. E aqui em 2 Tessalonicenses ele não fala só: eu agradeço a Deus por essa igreja. Ele fala: nós devemos agradecer a Deus por essa igreja. Nós somos obrigados a agradecer a Deus por essa igreja. Por que ele diz isso?
Porque a vida da igreja fazia com que toda vez que ele pensasse na igreja, ele louvava a Deus por gratidão por aquela igreja. Ele agradecia a Deus toda vez que pensava naquela igreja. É o que ele diz logo em seguida, né? Que é justo ele ter isso por causa daquela perseverança daquela igreja. E quando ele pensa nessa igreja, ele exalta a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele fala isso. Nós sempre lembramos de vocês, do amor que vocês têm, da fé, da esperança. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, quando ele lembra da igreja, ele agradece a Deus. Mas isso é uma lição muito importante para nós. E eu já quero deixar essa lição bem clara, tirada desse texto, que você, se você esquecer tudo que eu falar aqui, não esqueça disso. Por que Paulo agradece a Deus pela igreja? Porque é Deus que dá a igreja. A igreja é uma bênção de Deus. A igreja é uma dádiva de Deus. A gente tem a mania de pensar na igreja como um reflexo da fidelidade dos seus membros. Eu faço parte de uma ótima igreja, porque eu sou muito fiel, porque o pastor é muito bom, porque as pessoas elas são muito dedicadas, porque o louvor inspira realmente, nos move a querer adorar a Deus com a nossa vida inteira. Não! Tudo que acontece na igreja é obra de Deus, então é a Ele que a gente agradece. Entendeu? Um dos meus teólogos preferidos, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, falecido lá na década de 40 do século passado. Ele escreveu um livrinho sobre a comunhão cristã chamado Vida em Comunhão. Já quase que troquei o nome do livro. Vida em Comunhão. E nesse livro ele diz uma coisa que é transformadora do nosso pensamento. Ele diz assim: toda comunhão cristã é uma obra de Deus. É uma dádiva de Deus. A comunhão cristã é uma dádiva a qual nós não temos direito, mas da qual nós fazemos parte. Está entendendo isso? Significa que o que está acontecendo aqui hoje, que os encontros que nós temos, que o conhecimento que nós temos, que a edificação mútua que um promove na vida do outro, que o bem que um causa na vida do outro, tudo isso é bênção de Deus, e não fruto do fato de nós somos tudo gente boa. Você pode ser gente boa, mas é Deus que está operando essa comunhão. É Deus que está manifestando. Isso muda um pouco o nosso relacionamento com a nossa igreja. Muda um pouco. Porque você antes pensava assim: eu vou lá na igreja para Deus me abençoar. Aí você vai, chega aqui na igreja, aí você ora: Senhor, me abençoa, dá para mim sei lá, o que você quer aí? Um emprego novo. Me dá um emprego novo, Senhor, me abençoa. Aí você sai. Aí passa aquela semana, está no emprego velho ainda. Ou está sem emprego, sei lá. Aí você: Deus não abençoa ainda, mas vou na igreja de novo, porque eu acredito em Deus. Aí vai lá: Senhor, me abençoa. Aí depois de um tempo você fala assim: estou indo na igreja, mas não estou recebendo a bênção de Deus. Vou em outra igreja, para ver se na outra igreja Deus abençoa. Aí vai lá na outra igreja: Senhor, me abençoa. Quando a bênção que Deus está te dando, está aí sentado do seu lado. Porque a bênção que Deus dá na igreja é a própria igreja. É a própria igreja. Deus está te abençoando com essa igreja. E o meu desejo é que você fale como o apóstolo Paulo: eu sou obrigado a agradecer a Deus por essa igreja. E eu tenho certeza que você é. Sabe por quê? Porque eu já não sou parte dessa igreja há 11 anos. Em 2011 eu fui trabalhar lá em Nova Odessa. Eu só deixei de ser membro em 2013, tá? Mas em 2011 eu já estava lá. Eu fui lá para Nova Odessa. E eu sou obrigado a agradecer a Deus por essa igreja. Então, se eu 11 anos atrás ainda tenho essas marcas, você que está todo domingo aqui, você com certeza tem motivo para agradecer a Deus por essa igreja. Foi nessa igreja aqui que eu fui mandado para o seminário. Olha que bênção maravilhosa. E por quê? Porque nessa igreja aqui eu tive oportunidades de ministrar, de exercer meus dons até pastorais antes de ser pastor. Nessa igreja. Foi nessa igreja que eu tive encontros transformadores de edificação, de pessoas que trouxeram palavras de Deus para confortar meu coração, para confrontar meu coração. Foi nessa igreja que eu tive
num evento dessa igreja, não foi nesse lugar aqui, mas no evento dessa igreja, que eu tive a maior experiência espiritual da minha vida. E que só funcionou porque eu estava em corpo, e não estava sozinho no meu quarto. Estava em igreja. E eu deixei a melhor bênção para o final. Foi nessa igreja aqui que eu encontrei minha esposa, comecei a namorar com ela, me casei. Então, né? Eu sou obrigado a agradecer a Deus por essa igreja. Mas eu não falo que eu sou obrigado como se eu não quisesse, não, tá bom? Eu quero mais agradecer mesmo, eu quero mais celebrar, eu quero mais elevar a Deus um louvor, porque essa igreja está fazendo aniversário. Porque tudo que eu quero é que nos próximos anos, mais e mais pessoas recebam a bênção que essa igreja é na vida delas. Então, cada ano novo dessa igreja é mais um ano em que Deus está abençoando essa cidade com a primeira igreja batista de Campinas. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Mas isso também coloca algumas responsabilidades, nos cobra algumas coisas. Porque se você quer de fato receber uma bênção que Deus está te dando, você precisa de fato receber essa bênção. E do que eu estou falando? De participar. Se a comunhão de Deus é uma bênção, você precisa desfrutar a comunhão de Deus. Eu acho que a história da reflexão eclesiológica no Brasil, de como a gente pensa a igreja no Brasil, ela tem uns desvios meio complicados, assim. E um deles é quando a gente enfatizou muito igreja como sendo um meio para um fim, sabe? Eu sei, tem suas virtudes, a ideia de igrejas movidas por propósito, tem suas virtudes. Mas às vezes parece que a comunhão em si é só um meio para a gente chegar em algum fim, sei lá qual fim. Converter mais gente, transformar a cidade, alguma coisa, tudo isso vai acontecer, mas a comunhão já é obra de Deus. E participar da comunhão já é receber de Deus, já é participar de Deus, em comunidade. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí tem mais um problema, a gente vive numa época em que a gente parece que está sem tempo para participar das atividades da igreja. E eu estou sendo super careta aqui falando de atividade de igreja, né? Mas é isso mesmo, Você já reparou que hoje a gente faz tudo mais rápido e parece que a gente está sem tempo para nada? Tudo a gente resolve mais rápido. Tudo. Antigamente você tinha que fazer tudo indo até os lugares. Agora você pega o celular, resolve rapidinho. Tudo está, a um dedo de distância. É tudo rápido. E ao mesmo tempo a gente não tem tempo para nada. Porque a gente não para nada, porque a gente não descansa hora nenhuma, porque a gente está trabalhando o tempo todo, porque a gente está em contato com todo mundo o tempo todo. E a gente acha que a gente está em super comunhão com todo mundo, porque o tempo todo a gente está no grupo do WhatsApp da igreja, porque a gente está o tempo todo no Facebook ninguém usa mais, né? No Instagram, TikTok, não sei. Igreja tem TikTok, Fábio? Você não tem você fazendo uma dancinha lá no TikTok, não? Fica a ideia aí, pessoal da comunicação, tá? O Fábio fazendo ali uma dancinha, chamando para o culto. Aí a gente tem a impressão que a gente está vivendo na vida do outro, mas na verdade a gente não está. E a gente parece que está saturado do outro, mas na verdade a gente nem está encontrando o outro. E aí parece que a gente, tudo que quer na vida é ficar em casa dopado de série da Netflix. E dá um desânimo tremendo de participar da comunhão presencial. Só acontece isso na minha igreja ou acontece aqui com vocês também? Você está perdendo a bênção da igreja. Eu estou falando sério. Você está exagerando. Eu acho que tem coisa que é muito boa, que nem o Fábio falou hoje aqui de assembleia online, né? Maravilha. Porque a assembleia, em geral, não promove comunhão nenhuma, né? Então faz online mesmo. Mas culto, gente... Culto, participação, encontros em pequenos grupos, a carpintaria. Eu acho a carpintaria uma coisa incrível. Sou louco para roubar essa ideia de vocês. Participação, estarmos juntos,
Sabermos que o outro é mais do que dados que chegam para mim, ele é uma pessoa. Deus tem uma bênção na igreja. Estar reunido como igreja é receber de Deus. Não é saber mais sobre Deus, é receber de Deus. Comungar com os irmãos é comungar com Deus. E aí Paulo diz que dá graças a Deus pela igreja. E eu já falei, a igreja é uma dádiva de Deus. Aí ele põe 2 motivos pelos quais ele agradece a Deus aqui, e depois ele coloca o motivo pelo qual ele se gloria na igreja. Então eu vou ficar aqui nos 2 primeiros do versículo 3. Em primeiro ele fala que está acontecendo uma coisa naquela igreja lá de Tessalônica. Olha lá. E isso é justo, versículo 3 ainda. Isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Queridos, a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Ele fala para a igreja de Tessalônica. Por que será que a fé dos irmãos tessalonicenses crescia cada vez mais? Será que é porque eles tinham acesso a excelentes mensagens, pregadores, livros? Não. Canais do YouTube com ótimos, com ótimos conteúdos, podcasts, era isso que fazia a fé deles crescer cada vez mais? Não. É porque todo mundo baixou The Chosen no celular e assiste a vida de Jesus na televisão. Não tinha TV, né? Não tinha The Chosen, não tinha nada disso. É porque as condições eram favoráveis, de um momento para o outro, toda a cidade de Tessalônica se tornou cristã. Pelo contrário, cada vez mais a cidade estava contra a fé, perseguindo a fé, levantando-se contra a fé e contra os crentes. Perturbando mesmo, atribulando mesmo a igreja. Como é que você acha que a fé crescia cada vez mais? Qual era o recurso que eles tinham? Como diz o pessoal aí, né? Tudo que nós tem é nós. Era tudo que eles tinham. A fé crescia cada vez mais porque a igreja estava centrada na fé. Estava compartilhando a fé, estava se fortalecendo na fé, e a fé crescia num contexto muito mais improvável do que o contexto no qual a gente vive. E aí você pensa, o que é dizer para uma igreja hoje, no século 21, 2022, Campinas, nessa igreja a fé cresce cada vez mais. No Brasil, você acha que isso é uma tendência? É uma tendência no Brasil a fé crescer cada vez mais? Na minha opinião, não é. Me parece que o processo é o contrário. Me parece que o processo é de mais secularização, é de mais frieza, é de mais desconfiança sobre a igreja, é de menos valorização da Escritura. Não é? É uma preocupação que a gente até tem. Mas lá em Tessalônica, a condição era muito pior. E a fé da igreja crescia cada vez mais. Então não importa como o mundo está, não importa como o Brasil está, não importa o que você pensa sobre o contexto no qual a gente vive. A fé da igreja cresce cada vez mais como obra de Deus, numa igreja centrada na fé. E é por isso que a gente está junto, para fortalecermos uns aos outros também. Não é isso que o autor de Hebreus fala lá? Olha só, não abandona a sua congregação, lá em Hebreus capítulo 10, né? Não abandona a sua congregação como é o costume de alguns, antes encorajem um ao outro. Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. É um encorajando o outro, é um fortalecendo o outro, é um exortando o outro. Vamos lá, gente, a fé em Jesus. A fé em Jesus. Em Tessalônica, a condição era terrível. Se fôssemos uma igreja em Tessalônica aqui, poderia muito bem, em qualquer momento, alguém entrar aqui e sair levando todo mundo preso para acabar com a gente. A gente não está com esse problema aqui. A gente está tranquilo. Então a fé tem muito mais condições de crescer ainda mais, se estivermos juntos centrados na fé. Mas a fé cresce não porque as dúvidas somem,
A fé cresce porque o objeto da nossa fé é cada vez mais conhecido por nós. Às vezes a gente acha que o crente ele não pode ter dúvida. Se ele tem dúvida, ele não pode se aproximar de Deus. E aí eu tenho que dar graças a Deus também por essa igreja, porque em momentos de dúvida na minha vida, eu me encontrei aqui com pessoas que me consolaram e me orientaram. E vou até dar detalhes para você. Eu tive um excelente diálogo com um irmão sentado nesse... Não era essa cadeira aqui, era outra, né? Mas ela era vermelha, eu lembro. Sentado aqui, não era, Michel? Sentado aqui com um irmão, no qual eu confessei uma dúvida profunda do meu coração, numa crise de fé que eu estava vivendo, e ele me deu palavras de encorajamento. Porque o objeto da nossa fé é poderoso, é Deus mesmo, é uma fé em Jesus Cristo. Jesus aguenta dúvida, gente. Jesus aguenta dúvida. Então você pode se aproximar da igreja com dúvidas, mas você tem que encontrar a comunhão de Cristo, o corpo de Cristo, Cristo mesmo aqui. Porque o objeto da nossa fé é poderoso e é nele que cresce a nossa fé. É em Cristo que a nossa fé cresce. E é por isso que igrejas promovem, sim, um monte de ações, mas promovem também conhecimento da revelação de Jesus Cristo. Igreja não é escola, mas tem ensino. Tem ensino. O quanto você tem aprendido de Deus na sua igreja. O quanto Deus tem te orientado na sua igreja. E vou te dizer, você aprende no contexto da sua igreja. Tem muita boa produção de conhecimento teológico na internet, você pode consumir. Tem muitos bons livros escritos e você pode ler. Mas Jesus mesmo revelado se conhece em corpo, como igreja. Como igreja. A fé de vocês cresce cada vez mais. Eles só tinham a igreja e a fé crescia. Nós temos nós, para que Deus faça crescer a fé em nós. Que coisa maravilhosa, gente, uma igreja que mesmo em face à perseguição, tem a fé crescendo cada vez mais neles. Mas tem mais uma coisa pela qual ele agradece a Deus aqui no versículo 3, olha lá. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Cresce a fé e cresce o amor. Cresce a fé e cresce o amor. Por que cresce a fé e cresce o amor? Porque é assim que acontece. A fé verdadeira leva ao amor verdadeiro. O amor verdadeiro frutifica de uma fé verdadeira. Eu amo verdadeiramente porque eu creio num Deus que me amou primeiro. Eu conheço o Evangelho poderoso para me vencer das minhas resistências, e Ele me faz não só viver amado, mas viver amando. Cresce a fé, cresce o amor. Agora vamos de novo lembrar o contexto dos Tessalonicenses. Eles tinham motivo para odiar pessoas, sim ou não? Eles estavam perseguidos, gente. O C.S. Lewis escreve lá naquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tem uma frase muito interessante, ele fala assim: quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. Porque o ódio, ele é uma defesa, né? Então eu tenho medo, eu já vou odiar o outro, porque ele que me provoca o medo, mas assim também eu estou sempre preparado para não dar trela, para não dar confiança. Mas quando eu vivo o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu creio no Deus que me ama com amor perfeito, eu tenho o temor do Senhor e por isso eu não tenho medo de mais nada. E aí eu posso amar até os meus inimigos. Paulo está falando para uma igreja perseguida, que ele agradece a Deus por aquela igreja, porque ela cresce em fé, mas ela cresce também no amor. Ela cresce no amor. E no amor qual aqui? Aqui ele está especificamente falando no amor de uns pelos outros. O amor de uns pelos outros. Uma igreja que cresce amando uns aos outros. Como é que você vai amar um ao outro se você não participa da vida do outro? Não é verdade? Não é verdade? Eu sempre brinco lá na igreja, eu falo assim: queridos,
Congregar por WhatsApp é muito fácil. Quando uma pessoa tem uma necessidade, eu mando um emoji de mãozinha assim, ó. E eu já fiz tudo que eu posso fazer. Se eu orei ou não orei, é entre eu e Deus. Mas o emoji está lá, a mãozinha assim orando. Mas participar da igreja envolve um amor que muitas vezes é sacrificial, que me faz me desprender para alcançar alguém em necessidade, a socorrer alguém no momento de dificuldade. Mas não tem jeito de experimentar Deus e o amor de Deus se eu não amo. Lembra o que o apóstolo João falou lá? Nisto nós conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Mas que nós também devemos dar a nossa vida. Nós não conhecemos o amor só no fato de que Deus nos amou. Nós conhecemos o amor com que Deus nos amou, amando também. Senão eu nem sei o que é amor. Se eu só conheço o amor de maneira teórica, eu não conheço o amor. É como andar de bicicleta. Se eu sei toda a teoria de andar de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. É como nadar, né? Fábio gosta de nadar, né, Fábio? Mais ou menos. Quando está calor, né? É como nadar. Eu posso saber toda a mecânica da natação, mas se eu não nado, eu não sei nadar. Eu posso saber toda a história de amor de Deus por mim. Se eu não amo, eu não conheço o amor de Deus, eu não sei amar. E aí a igreja se torna dessa maneira um laboratório de amor. E é laboratório mesmo, assim, tentativa e erro, sabe? Porque às vezes a gente ama errado também. Igreja é imperfeita, igreja tem gente que ama errado, igreja tem gente que não ama e que depois aprende a amar, igreja tem gente que odeia e depois aprende que não pode odiar, e aí o amor dos outros vai e quebra o coração de ódio, e aí vira um coração de amor de novo, ou pela primeira vez, sei lá. E eu vou dizer uma coisa, o apóstolo Paulo sabia disso tanto, que ele vai dizer que até no fruto do Espírito que Deus promove numa comunidade espiritual, tem um aspecto chamado longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? É ser tardio em irar-se, é ser paciente. Mas não é ser paciente assim, estou esperando em Deus uma esposa, né? Isso é ser paciente também. É ser paciente com o outro, te enchendo a paciência. O fruto do Espírito se manifesta numa comunidade imperfeita, porque aquele irmãozinho lá que te enche a paciência, ele é a relação na qual vai se manifestar a longanimidade, um aspecto do fruto do Espírito. E você está procurando uma igreja perfeita porque você não quer viver a vida espiritual. Você quer viver a vida carnal, porque a vida carnal é aquela na qual eu não preciso fazer esforço nenhum, todo mundo ao meu redor me serve. E eu posso ser o único carnal no meio de uma igreja que todo mundo é bonzinho. Mas eu sou desafiado a uma espiritualidade comunitária, justamente quando eu tenho que amar aqueles que são difíceis para mim amar. E o Senhor promove isso na igreja. E ali você encontra o Espírito atuando com poder. E ali você encontra Jesus Cristo. Olha que bênção, gente. Que maravilha. Já pensou falar como o apóstolo Paulo? Eu agradeço a Deus, porque aqui tem irmão que eu tenho que exercer a paciência. Mas é isso. E a gente vai desenvolvendo histórias de reconciliação e de perdão. E você fala, mas eu não quero, minha saúde mental, pelo amor de Deus. Calma, cuida da sua saúde mental também. Mas saúde mental também é para isso, também é para viver perdão, também é para viver relacionamento restaurado, reconciliação. Porque essa é a história do Evangelho. Imagina se Deus fala assim, eu não quero nem saber, esse povo aí, eu tenho que ter paciência com eles. Mas Deus foi muito paciente, muito longânimo em nos amar. Então a nossa história de reconciliação com Deus continua se manifestando em relações imperfeitas na nossa vida de igreja. Ao ponto de eu poder elevar uma oração a Deus pela minha igreja, você poder fazer isso pela sua igreja, e dizer, Senhor, eu te agradeço pela bênção que essa igreja é, até nas dificuldades que eu tenho nela. Porque o amor cresce. Paulo escreveu aos Tessalonicenses lá na primeira carta dizendo, sobre o amor eu não preciso dizer mais nada. Aí na segunda carta ele diz, o amor de vocês cresceu. Espera aí, ele não precisava dizer mais nada e o amor cresceu? É.
Porque até onde você acha que o amor é máximo, tem desafios ao amor para você vencer. E isso acontece com relação de igreja, de gente com gente, não de perfil com perfil, de gente com gente. Relacionar-se. E aí, por causa disso tudo, essa igreja era uma igreja preparada para enfrentar a tribulação. Aí você vê o que acontece ali a partir do versículo 4. Por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições, tribulações que estão suportando. Elas dão prova do juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Por causa disso, que vocês manifestam em tribulação, eu me glorio em você. O que Paulo quer falar isso, que ele se gloria em você? Paulo está dizendo assim, essa é uma igreja que eu plantei, e eu chego diante de Deus felizão de que uma obra que eu realizei, ou que Deus realizou através de mim, está dando certo. Entendeu? Eu me glorio em vocês, eu me agrado em vocês, eu levo a Deus dizendo, Senhor, toda a minha missão de vida é engrandecer o seu nome, e diante de tudo que eu faço para tentar te engrandecer, eu também preguei o evangelho em Tessalônica, e lá tem mais gente engrandecendo o seu nome, glorificando o seu nome, eu fico feliz com isso, porque toda a glória é para Deus. Agora pensa, o que é uma igreja que cresce em fé, cresce em amor, numa sociedade que a persegue, prende, maltrata, fecha os seus templos? O que é uma igreja nesse contexto? Uma igreja desse jeito nesse contexto. Como você acha que essa igreja age? Paulo está elogiando uma igreja perseguida, que criou um grupo de vigias da igreja. Olha lá, hein? A gente está aqui cultuando, bota 2 pessoas ali armadas na frente, se chegarem os soldados ali romanos, ou o pessoal da sinagoga, atira. É isso? Criou formas de tentar minar a perseguição com espiões, tentou impor leis que liberassem a sua liberdade de cultuar? Não. O que essa igreja fez? Cresceu em fé e em amor. Mas e quando vierem nos perseguir? Paulo explica o que fazer. Ele fala lá para os Romanos, Romanos capítulo 12, ele fala assim, olha, ame quem vos persegue. Ame os seus inimigos. Não vinguem a vocês mesmos, mas deem lugar à ira de Deus. Deixa que Deus vingue vocês, porque minha é a vingança, eu retribuirei. Antes, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, e assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é só um dos lugares que a gente tem essa recomendação, tá? Se você for lá em 1 Pedro dá a mesma recomendação. Se você vai lá em Apocalipse, tem recomendações desse jeito às igrejas. Não por força nem por poder. Não contra carne nem sangue. É a manifestação de um espírito benigno, bondoso, numa sociedade que persegue. A igreja que cresce em fé e amor. E que não tem medo. E vamos supor que a gente consiga realizar o meu sonho de congregar na igreja de Tessalônica. Aí a gente chega lá. Aí os irmãos falam assim, irmãos, vamos cantar ao Senhor um louvor, mas vamos cantar meio baixinho, porque a perseguição deu uma subida. Então a gente canta bem baixinho aqui nas nossas... Aí você faz o quê? Eu fico quieto. Eu nem canto. Fico quieto. Vai que alguém ouve. Aí, vamos ouvir agora a mensagem, alguém fala, vamos conversar, vamos... Mas irmãos, não é muito perigoso a gente estar aqui reunido com esse monte de gente em volta? Eu ia perguntar.
E eles iam dizer: o que pode acontecer? Eu sei lá, pode vir alguém aqui prender a gente, levar, matar a gente. E aí um irmão de Tessalônica olha para mim e fala: que glória morrer pelo nome de Cristo. E aí, eu abaixo a cabeça e falo amém. 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 Vivamos. Manifestemos o amor e a fé. Vivamos como o corpo de Cristo. Os crentes no Brasil se convencem, e eu não sei se eles têm razão, eu acho que não. Eu acho que não. Mas talvez você ache que sim, e talvez você esteja certo e eu errado. Não tem problema. Mas se convencem de que a gente está cercado de inimigos. Eu acho que não. Mas se estivermos, o que a Bíblia manda a gente fazer? Amar os inimigos. O que Jesus nos ensina a fazer no Sermão do Monte? Amar os inimigos. Por quê? Porque amar os amigos, qualquer um ama, mas amar quem nos detesta, essa é a marca do amor de Cristo. Porque é assim que Deus nos amou, inimigos dele pelo pecado. Não tem como testemunhar o amor de Deus sem amar quem nos odeia. Então, se os meus irmãos que acham que os inimigos da igreja estão crescendo estiverem certos, eu acho que eles estão errados, mas se eles estiverem certos, a igreja só tem uma escolha: crescer em amor. Ela só tem essa escolha, não tem outra escolha. Amar ainda mais. Mostrar ainda mais amor. Entendeu, gente? Esse é o nosso foco, é só esse. Esse é o nosso foco como servos de Jesus. Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 8, ele fala assim: há ninguém, no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 13, tá? Os muitos números me fazem delirar. No capítulo 13, versículo 8. Ele fala assim: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Aí sabe como é que ele completa? Porque se você ama o próximo, você não vai cobiçar a coisa do próximo. Você não vai dar falso testemunho contra o próximo. Você não vai matar o próximo. Você não vai furtar o próximo. O amor cumpre a lei. João fala isso também. Ele diz que quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Mas que a gente ama a Deus amando o próximo. No seu evangelho, ele fala que Jesus disse o seguinte: olha, quem tem os meus mandamentos os guarda, este é que me ama. E qual era o mandamento de Jesus? Na mesma cena, Jesus fala: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tiago, na sua carta, fala que amar o próximo é a lei do reino. O mesmo Paulo em Gálatas fala que quem ama, cumpre a lei. Ele fala isso em Romanos e fala isso em Gálatas capítulo 5. Pedro diz que uma vez que nós fomos purificados pela verdade, que nos leva ao amor fraternal, amemos uns aos outros sem hipocrisia. Ou seja, a palavra da verdade, o conhecimento da fé, da Bíblia, me leva a amar mais o outro. Todos os autores do Novo Testamento entenderam que o que se espera do cristão é que ele cresça em amor. Todos os autores do Novo Testamento entenderam isso. No Antigo Testamento fala-se muito de amar a Deus e amar ao próximo. No Novo Testamento fala-se quase nada de amar a Deus e muito de amar ao próximo, porque eu amo a Deus amando o próximo. Então o que é a igreja? A igreja é um laboratório de amor, onde eu amo o meu próximo, mais próximo, porque ele é próximo até na fé, para aprender com ele a amar o que me odeia lá fora. Esse é o objetivo, esse é o crescimento, essa é a igreja de Tessalônica, em Campinas. Essa é para ser a primeira igreja batista de Campinas. Que nós cresçamos no amor então, meus irmãos. Faça isso. Começa fazendo mais experimentos de amor. Participando mais. Servindo mais. Tem muitas áreas aí. Eu fico só olhando no Instagram. Eu fico vibrando com cada coisa nova que a igreja faz aqui, né? Agora eu fico olhando o pessoal do contexto lá. Eu fico lá olhando. A sala, hoje eu até mostrei para a Nath. Olha essa sala aqui cheia de gente. Eu fico vibrando. Envolva-se. Envolva-se. Porque a igreja é esse laboratório de amor. Você vai amando uns aos outros.
E aí você vai agir lá fora com o amor de Cristo também. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, antes de mais nada, Pai, nós te agradecemos pelo dom da igreja de Jesus Cristo, universal, sobre toda a terra, em todas as épocas, o corpo triunfante de Jesus, mas também por esta igreja local, dádiva do Senhor, que a nós representa tanta graça, mas que também, ó Deus, existe para dar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, que o amor que experimentamos no Evangelho se manifeste em relações amorosas no seio dessa igreja, e em ações de amor ousado num mundo, no mínimo indiferente à fé, e no máximo que odeia a fé. Leva-nos, ó Deus, a ter a firmeza dos Tessalonicenses, de continuar na fé mesmo quando as coisas estiverem difíceis, mas não só isso, de expressarmos o amor mesmo quando o mundo não parecer merecer o amor do Senhor através de nós. Senhor, eu pessoalmente, ó Deus, agradeço ao Senhor por essa igreja, agradeço ao Senhor pelos pastores dessa igreja, que o Senhor tem conduzido, inspirado, abençoado, iluminado, capacitado, a cada irmão, ó Deus, que em momentos às vezes tão despretensiosos, oferecem, ó Pai, algum tipo de ajuda, de presença, de pertencimento, ó Deus. E eu peço, ó Deus, que o Senhor mostre para estes irmãos um pouquinho dos frutos da sua dedicação, um pouquinho daquilo que eles verão plenamente quando estiverem com o Senhor na glória. Senhor, que os momentos de tribulação, dor, tristezas compartilhadas não diminuam a fé, pelo contrário, ó Deus, que estes momentos façam crescer a realidade do Evangelho, sejam oportunidades para o consolo mútuo, para o encorajamento, para o perdão, para a edificação, e que mais e mais pessoas, ó Deus, conheçam a graça de Jesus, venham participar dessa família, encontrem ao Senhor batizadas nas águas do batistério, ó Deus, e batizadas pelo seu Espírito, sejam assim seladas para a salvação e capacitadas para testemunhar do Evangelho. Obrigado a Deus por esta igreja centenária, que a cada ano é renovada por um Espírito eterno, que não é preso no tempo e nem no templo, e que mais e mais, ó Deus, a luz do Senhor brilhe aqui, como ela nos resgatou da escuridão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.